Boa noite. Quem leu os jornais ou acompanhou os noticiários da TV nos últimos dias sabe, o Brasil está entre os países vítimas de um sistema de espionagem em massa montado pelo governo dos Estados Unidos. O esquema veio à tona e ganhou as dimensões de um escândalo a partir das denúncias do ex-técnico da CIA, Edward Snowden. A alegação norte-americana é de que se trata de uma estratégia antiterrorista. Sendo assim, por que monitorar o governo, empresas e cidadãos brasileiros? O governo Dilma Rousseff reagiu à altura da acusação que pesa sobre o governo Barack Obama? A partir de agora, como ficam as relações entre vigia e vigiados no complicado jogo de xadrez dos interesses e da convivência internacional? Perguntas para os convidados de hoje do Opinião Pernambuco, que fala sobre espionagem internacional. Participam do nosso debate o primeiro secretário-geral do Partido Pirata do Brasil, Alexandro Albuquerque, o professor de Relações Internacionais da Faculdade Damas e doutorando em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, Gilles Lopes, e também o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Pernambuco e da Faculdade Damas, Thales Castro. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter, @OpiniãoPE. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer grande ter vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Todos nós. Se trata do maior escândalo envolvendo a questão da espionagem internacional, esse de agora? Eu acredito que sim. As dimensões, as proporções dessa revelação, na verdade, abala profundamente o relacionamento internacional dos Estados Unidos com uma série de países. E eu salientaria 3 pontos iniciais do nosso debate. Primeiro, espionagem é crime, como também a divulgação desses dados sigilosos também é crime. Estamos falando de 2 crimes. Primeiro, monitorar cidadãos no mundo todo de maneira ilegal e irregular, como também a divulgação de informações privilegiadas o é. Porque a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, a Convenção de Viena sobre Ações Consulares, ela protege a informação que é trocada entre Estados. Mas nesse caso, não é informação dos Estados Unidos com outro Estado, é dos Estados Unidos com cidadãos, empresas privadas, como você muito bem falou. Segundo ponto, sendo um ilícito, deve ser duramente reprimido no âmbito internacional. E terceiro ponto, esse dado, essa revelação grandiosa e grotesca, ela macula, ela prejudica, sim, o relacionamento internacional dos Estados Unidos com a Europa, com a América Latina, com a Ásia, porque a dimensão, vou dar só um dado, Estela, há pouco tempo, na verdade, um programa americano chamado PRISM, ele monitorou, só no mês de março agora, os dados indicam que quase 97 bilhões de acessos, consultas, e-mails, conversas, chats, trocas ocorridos por cidadãos do mundo todo. 97 bilhões de acessos no mundo todo, só no mês último agora de março. Então, portanto, isso é um dado gritante, isso é um abalo político, isso é um abalo realmente muito substancial e que nenhum cidadão no mundo todo está verdadeiramente isolado. Aliás, nós todos podemos ter sido, de alguma maneira ou de outra, monitorados. Segundo as denúncias de Snowden, o Brasil é um dos países mais monitorados do mundo. Por quê? A gente pode partir do pressuposto que nossas riquezas de um país de proporções continentais como o Brasil, ele tem riquezas não só no solo, no subsolo, sua Amazônia verde, sua Amazônia azul, mas também em bancos de dados. Parte do pressuposto também que a espionagem estatal, em determinados casos, ela tem engendrado uma espionagem industrial. E um Estado ter acesso privilegiado, por exemplo, à exploração de uma bacia de Campos, um pré-sal, com sua granditude de prospecção do hidrocarboneto. Então, isso para um Estado obter essas informações privilegiadas antes de outros players no cenário internacional torna o Brasil como a 8ª maior potência
econômica do mundo e futuramente a quinta maior, um alvo muito fácil. E a internet, os meios de comunicações em massa, os Twitters, os Facebooks, as redes sociais, elas potencializam ainda mais a ação desses estados, que tornam o cenário o xadrez internacional, como tu falaste, global, não só local ou regional, mas global. Considerando isso aí que você falou, quer dizer, mais ainda fica evidente de que o Brasil não se enquadra nesse desenho de que é uma espionagem, um monitoramento antiterrorista. Quer dizer, na verdade, o Brasil é espionado por questões outras, estratégicas, políticas e econômicas, e não tem nada a ver com o esquema antiterrorista. Isso. Com os ataques do 11 de setembro, a NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a qual o Snowden era terceirizado com informações que ele obtinha de bancos de dados de outros países, a NSA ela tem um aporte de mais ou menos 20 a 30 bilhões de dólares por ano, fora o que é injetado fora do orçamento padrão da NSA. E após o 11 de setembro, o atentado de 11 de setembro, a guerra global contra o terror ela tomou proporções gigantescas que coloca não só indivíduos que são rastreados por serem potenciais terroristas aos Estados Unidos, mas também indivíduos que podem ser potenciais terroristas ou fazer algum atentado do tipo que ocorreu com os atentados da corrida de Boston. Então, você monitorar um indivíduo que pode ser é uma questão muito subjetiva para uma agência como a NSA, do porte que ela tem, de 1.200 empresas privadas que dão suporte à NSA, da qual uma delas era que o Snowden fazia parte. Então, torna países que aparentemente seriam países que receberiam terroristas ou potenciais terroristas, torna esses países mais abertos ao grande fluxo de espionagem que ocorre atualmente. Você está aqui representando o Partido Pirata do Brasil, que é um partido novíssimo. Nasceu há um ano. Há um ano, quer dizer, nasceu ontem. E, se eu não estiver enganada, na plataforma de vocês está a defesa da privacidade. Isso, né? Perfeitamente. O partido se colocou oficialmente em relação a esse episódio da espionagem. 38 países espionados, segundo Snowden, sim, e o Brasil muito espionado por esse esquema montado aí pelo governo norte-americano. Isso, no site do Partido Pirata do Brasil, nós estamos fazendo uma campanha, inclusive de âmbito nacional, promovendo a ideia de trazer o Snowden para cá. Né? É claro que nós vamos ver até onde nós vamos chegar com isso, mas é uma forma de protestar, é uma forma de dizer o quanto nós estamos indignados com a pressão que o Snowden está sofrendo, exatamente porque abriu mão da sua vida para defender direitos fundamentais do ser humano, o direito à privacidade, o direito à individualidade e de não ser, digamos assim, atingido, né, na sua correspondência, né, que é algo que até então era algo imaculado, né, ninguém tocava na correspondência, até em casa, na família, se tem essa cultura de ninguém abre a correspondência do outro. E aí você saber que um governo de outro país, né, está monitorando tuas ligações telefônicas, tua correspondência de e-mail, tudo mais. Então isso é realmente inaceitável. Não é só a questão, e que é muito importante, a questão dos interesses nacionais, né, da defesa das riquezas do país e tudo mais, mas é também o direito à privacidade que o cidadão tem, que também não pode ser maculado. Edward Snowden é hoje o inimigo número 1 dos Estados Unidos? Eu diria que é um dos principais. O próprio Julian Assange também, para quem não se recorda, Julian Assange foi o fundador do Wikileaks, que divulgou milhões e milhões de mensagens protegidas, mensagens, aí eram mensagens oficiais do governo americano com suas embaixadas e consulados no mundo todo. E hoje ele permanece ainda alojado na embaixada do Equador em Londres, aguardando um salvo-conduto. Salvo-conduto é aquela autorização do governo britânico para que ele possa ir para o aeroporto de Heathrow, aeroporto de Londres, e de lá poder usufruir do asilo que foi concedido pelo Estado do Equador, aqui na América do Sul. Portanto, eu acho que Assange é um desses inimigos primordiais, o Snowden também, há outros, né? Agora, o Snowden, ele na verdade entra para a história como sendo herói, vilão,
um quebrador de regras. Eu estive conversando com o vice-embaixador dos Estados Unidos, ele esteve em Recife há 2 dias atrás, e a opinião dele foi muito curiosa. Ele mencionou que há algumas confianças que são atribuídas pelo Estado aos seus oficiais, que essa delegação de informações deve ser protegida. E ele imagina que isso, apesar de arranhar um pouco a relação dos Estados Unidos com alguns países, inclusive o Brasil, ele é vice-embaixador dos Estados Unidos em Brasília, não é? Ele acredita que a agenda brasileira dos Estados Unidos é tão ampla, tão densa, tão continental, ele falou até a expressão continental, que nós iremos conseguir superar esse trauma. Né? Agora, olha só, você colocou aí que a espionagem é crime, mas que a divulgação de informações também é crime. Vamos pegar aí o caso de Snowden. 2 coisas. A primeira, do que ele é acusado exatamente, considerando aí a legislação norte-americana. A segunda coisa, se a gente colocar que ele violou leis, mas leis domésticas, em favor de uma questão mundial, global, esse crime dele não diminui, considerando que é um crime, esse crime dele não diminui de tamanho? Não prevalece aí essa coisa maior que... Esse é um debate muito instigante. Ele está sendo acusado de alta traição, ele está sendo acusado de violação de, digamos, sigilo profissional e de crimes que na legislação americana são crimes de lesa pátria, são crimes realmente de Estado, crimes muito graves. Não é? É verdade que ele trouxe à tona, digamos, algo que verdadeiramente nos colocou numa situação de muita vigilância. Nós precisamos estar vigilantes contra os excessos do Estado, e esse é um excesso. É um excesso que viola a nossa privacidade, a nossa comunicação, a nossa sacrossanta capacidade de manter diálogo com outras pessoas, com as pessoas do outro lado do mundo. E estamos debatendo aqui entre nós três a ideia de que a internet é um novo território, o ciberespaço, ele é um território de ninguém, é terra de ninguém, portanto não tem leis, ou tem leis, até que ponto? E a gente remete ao que o ministro das Comunicações do Brasil falou em audiência no Senado, de que essa rede, o ciberespaço, esse novo território, está sujeito às leis americanas, especificamente na Califórnia. Então, será que não é objeto, não é necessidade de termos um novo debate jurídico internacional sobre essa confluência de proteger a minha individualidade, a minha privacidade versus a segurança do Estado? Não é? E esse debate ainda está muito engatinhante. É uma criança também como o Partido Pirata que começou ano passado. Então, precisa ter sim, e esse serviço público fundamental como esse que nós estamos tendo no Opinião Pernambuco é importantíssimo para que nós estejamos alertas, estejamos vigilantes e venhamos a propor alternativas para contribuir para o debate. Você queria falar? É interessante, eu gostaria de acrescentar que o ministro esqueceu de comentar que nós temos no Brasil o CGI Brasil, que é o Conselho Geral da Internet, Isso. Tá certo? E que estabelece que é um órgão colegiado, tá, com participação das empresas de telecomunicação e também de representantes da sociedade civil, universidades, associações. E o CGI Brasil, ele estabelece as regras de funcionamento da internet no Brasil. Tá? Então, ele estabelece, por exemplo, a questão de faixa de IP, qual a faixa de IP que nós utilizamos em território nacional, como vão funcionar os domínios que nós vamos utilizar aqui, não é? Como funciona a internet no Brasil. Então, ele esqueceu de comentar, até mesmo porque há um conflito de interesses entre o Ministério das Comunicações e o CGI. Enquanto o CGI é um órgão colegiado e tem hoje esse domínio das regras de internet, o Ministério das Comunicações quer trazer esse domínio para dentro do Ministério. Entendeu? E tem a Anatel também. Então a impressão que eu tenho é que ele omitiu intencionalmente essa informação de que existe no Brasil o CGI. Mas aí é que está, o CGI ele tem um controle que a própria Anatel não tem, que é de definir os domínios, definir faixa de IP e de controlar os servidores DNS, que são os servidores que dão nome aos sites. Deixa eu tirar aqui uma dúvida com vocês, também a partir das denúncias de Snowden. Ele fala em 38 países monitorados, espionados, com uma participação direta e clara de
umas 80 empresas, acho que transnacionais é assim que chama, né? E aí tem Google no meio, tem Facebook no meio, tem Apple no meio, enfim, essas empresas estariam facilitando, fornecendo dados para o esquema de monitoramento norte-americano. Essas empresas estrangeiras não são submetidas a uma legislação brasileira, já que elas atuam, operam aqui? Quando elas têm um registro nacional, obviamente que sim. Mas quando elas transitam, e aí é que é o grande debate, a informação, o fluxo de informação, ele não é brasileiro somente, ele é transnacional. Ele está dentro desse cyberespaço que nós não sabemos bem definir quais são os limites territoriais, legais, os limites políticos. Então essas empresas, na verdade, elas têm registros no Brasil, nos vários países, mas elas, na verdade, se remetem à Califórnia, um estado americano que boa parte delas tem sede, a Microsoft e as outras tantas, né? De maneira que o presidente Obama, mais ou menos um mês, quando começou a eclodir esse debate todo, ele mencionou uma coisa muito curiosa. Ele disse, nós não podemos manter seguros os cidadãos americanos e outros cidadãos se não tivermos que flexibilizar a ideia de informação e de trânsito dessa informação. Ora, estamos falando do presidente dos Estados Unidos, que é Prêmio Nobel da Paz, de 2009. Estamos falando do Prêmio Nobel da Paz que diz que é necessário flexibilizar, que é necessário relativizar. Ora, se estamos relativizando algo sacrossanto, que é a nossa inviolabilidade de privacidade, a gente entra num domínio absolutamente muito frágil e desequilibrado. E que começou o governo, e ele começou o governo dele tentando uma aproximação com o Oriente. Com o né? Oriente Sim, Médio, isso mesmo. Oriente Médio. Verdade. Né? Verdade. E está aí no segundo mandato já com outra postura. Vale salientar que esta semana a Microsoft ela lançou um comunicado rebatendo as alegações de que ela estava facilitando essas informações privilegiadas que, por contrato, assim como nós, usuários normais, adentramos num serviço que é de terceiros, nós consentimos com as regras daquela empresa, ou seja, vamos utilizar os serviços deles, em contrapartida nós estamos permitindo que eles utilizem nossas informações, deixem armazenadas, como questão de hora em que acessamos e-mail, a localidade, a geolocalização. Então, esses metadados, chamados assim, eles são requeridos judicialmente quando há algum imbróglio ou quando, por ação judicial, é emitido um parecer ou uma ação em que as empresas como Microsoft, Google, Facebook, que estão aí colocadas no imbróglio proposto pelo Snowden, elas são obrigadas judicialmente a abrir parte de suas informações. Mas o que a Microsoft tentou demonstrar foi que parte dos metadados foram informados, ou seja, as informações relativas às imagens externas. O conteúdo das mensagens, segundo a Microsoft, segundo a sua defesa, foi que justamente essa parte ela não abriu mão. E mesmo assim ela é obrigada, por lei norte-americana, a seguir os trâmites legais do seu país. Vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a espionagem internacional. Você pode participar do programa, a gente quer muito que você participe do programa, enviando perguntas e comentários pelo telefone 3423-6836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta já. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje nós debatemos a espionagem internacional. Participam do nosso programa o primeiro secretário-geral do Partido Pirata do Brasil, Alexandro Albuquerque, o professor de Relações Internacionais da Faculdade Damas e doutorando em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, Gilles Lopes, e também o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Pernambuco e da Faculdade Damas, Thales Castro. Falamos que o Brasil é um dos países mais monitorados, mais espionados do mundo. Nesse escândalo que explodiu agora, na opinião de vocês, o governo reagiu à altura? Eu talvez esperaria do governo brasileiro
um posicionamento um pouco mais contundente. É verdade que a presidente se manifestou, os órgãos públicos se manifestaram, uma audiência pública foi convocada no Senado e na Câmara, mas é uma situação muito delicada porque não se sabe quem, quando, como, qual foi a profundidade dessa violação. Eu acredito que uma situação dessa, ela na verdade envolve Itamaraty, ela envolve o Ministério da Defesa. Aliás, o ministro da Defesa foi chanceler, foi ministro das Relações Exteriores durante os 8 anos da gestão Lula, o Celso Amorim, e ele mesmo dizia, quando eu mando um e-mail aqui para o meu ministro vizinho, eu tenho certeza que eu estou mandando um assunto de Estado e pode estar sendo monitorado para o meu outro ministro. Então, é uma situação tão densa, tão complicada, tão legalmente e politicamente de repercussões, inclusive diplomáticas, que na verdade talvez um coro generalizado de reações poderia ter sido mais incisivamente projetado. Postos diplomáticos podem ter sido espionados? Uma entrevista do ex-diplomata brasileiro em Washington, Rubens Fonseca, ele falou que enquanto estava em uma conversa na Embaixada Americana, quando exercia o cargo de embaixador do Brasil lá no governo Fernando Henrique Cardoso, ele viu que suas conversas tinham algum tipo de ruído, tinha alguma interferência externa no telefonema, e ele acionou os órgãos competentes, e não foi comprovado formalmente, mas os técnicos falaram que havia sim algum tipo de interferência que não era normal, aquele tipo de ligação tão limpa quanto é exigido por uma embaixada, ela deve ter. Mas se a gente partir de uma tese que nas relações internacionais, que é subdividida em praticamente duas questões, como um país pode projetar, manter ou diminuir seu poder, são as teses do hard power e soft power. Hard power são questões econômicas, questões de defesa, ou seja, um país pode se mostrar no mundo em termos de questões bélicas. Em questões de soft power, é a questão diplomática, é uma questão que você não precisa demonstrar suas armas, é a sua negociação em mesas e rodadas de comércio. E é uma terceira via que está surgindo, também com o criador desse conceito, Joseph Nye, que é justamente o cyberpower. Ou seja, numa época totalmente globalizada, o ambiente informático, cibernético, a internet em si, a grande rede, né, ela tem difundido o poder, ao contrário do que até então se via, que era o poder concentrado em mãos de determinados elementos. Então, quando você tem uma rede que é internacional, é global, é anárquica, é livre, não tem legislação propriamente dita, você não sabe onde começa e termina a internet, os indivíduos se tornam grandes difusores de poder, que é a informação hoje em dia. O grande poder do século XXI é a informação. E o Snowden demonstrou isso, que apenas um indivíduo é capaz de fazer um dano bem maior do que uma explosão, por exemplo, de uma bomba. Olha só, outra coisa também, aí a gente falou em postos diplomáticos, mas o Brasil tem empresas estratégicas, como a Petrobras, por exemplo. Essas empresas estratégicas geram informações estratégicas e informações sigilosas. Empresas desse porte, empresas brasileiras desse porte, também podem ter sido espionadas? Muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Me parece que esse é o cerne da questão, né? Principalmente, até mesmo como comentou o professor, a intenção principal é buscar nessas empresas informação estratégica para tirar proveito dessas informações. Para mim, a grande questão aí não se limita só a essa intervenção no nível das empresas e do interesse nacional, né? Mas também em outros níveis, que são os níveis também do cidadão. Eu acho que aí eu até me pergunto, eu procurei e andei pesquisando e não tenho encontrado assim, como é que os cidadãos americanos têm reagido a essas informações. Me parece que as informações não têm saído muito lá dos Estados Unidos, né, do mainstream lá americano. Então, claro que a intenção de buscar a espionagem industrial é um fato que vem aí desde muito antes da internet, inclusive. Né? Mas aí, como citou o professor, para mim a grande novidade é essa, que um cidadão ele pode sozinho desafiar uma grande nação como a Você falou aí no monitoramento não só das empresas, mas das pessoas, do cidadão. Segundo o jornal O Globo, na espionagem interna, 2,3 bilhões de cidadãos norte-americanos foram monitorados pelo governo, escutas telefônicas e também internet.
E ainda segundo o Globo, esse número no Brasil é pouca coisa menor. Então, aproximadamente 2 bilhões de brasileiros teriam sido espionados. No caso, 2 bilhões de Cidadãos, de interceptações, né? Ou por telefone, de ou, interceptações. enfim, por Sim. e-mail e redes sociais. Não é um número pequeno, É porque, na mais verdade, de 2 bilhões de pessoas. Na verdade, eles precisam processar esses dados, né? Então, assim, se eu tenho um grande volume de dados, eu vou ter que submeter esses dados a um poder de processamento muito grande para encontrar a agulha no palheiro. Uhum. E aí o grande desafio para eles é esse, encontrar essa agulha nesse palheiro, que é esse palheiro. Eles não estão, eu acredito que eles não estão interessados na informação do cidadão comum, mas é no meio da conversa do cidadão comum que ele quer encontrar a informação que é de seu interesse. Que ele talvez não consiga, digamos assim, invadir talvez a rede de uma empresa como a Petrobras, né, mas ele consiga encontrar essa informação ali na comunicação pessoal do indivíduo que num deslize deixa passar essa informação. Agora, veja bem, antes de estourar essa denúncia do Snowden, a Carta Capital, de 99 a 2004, acho que foi o Bob Fernandes, ele fez uma extensa, detalhada análise, investigação acerca de espionagens norte-americanas no Brasil, principalmente em Brasília. E ele deu, como se diz na fala popular, ele deu nome aos bois. Ele falou os nomes dos agentes secretos que se passavam por diplomatas americanos, que essa é uma prática corriqueira das relações internacionais, desde que o sistema internacional é visto como um xadrez da questão do poder. E o Bob Fernandes, ele cita nomes, ele cita os horários, cita os locais, e a gente tem que parar para perceber também que deve-se iniciar uma discussão acerca do sistema de informação e de inteligência estatal no Brasil. Porque a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, até mesmo numa mesa como essa, é até uma ingenuidade, porque estamos falando de um Golias contra um Davizinho. O sistema de inteligência norte-americana é composto por 22 grandes agências, e nós temos não apenas mas um sistema de inteligência brasileiro, o CISBIM, que é formado, dentre outros, pelo carro-chefe, que é a BIM, que, por sua vez, ela não está ligada diretamente à Presidência da República, mas há um filtro, ela está ligada ao GSI. O que o Brasil poderia fazer a partir de agora, ou está fazendo, para diminuir essa vulnerabilidade? Eu acho que o ministro da Defesa foi muito feliz, Celso Amorim, embaixador Celso Amorim, quando ele disse que é necessário repensar o marco legal internacional sobre isso. E ele também sugeriu, e aí já foi muito mais o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, quando ele mencionou a ideia de um novo marco legal e suas abrangências internas no campo brasileiro. O ministro Celso Amorim mencionou no campo internacional, embora ele seja ministro da Defesa, ele carrega muito ainda a tendência natural da diplomacia dele e é muito feliz nisso. Então, eu acho que, por exemplo, a atuação diplomática, a atuação consular, ela é internacionalmente protegida pelas duas convenções que eu falei no início, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 61 e 63, que é a Convenção de Viena sobre Relações Consulares. A atividade diplomática consular ela é protegida porque ela é uma coleta de informações. Qual é a linha que divide coleta de informação dita legal de coleta de informação dita ilegal? Grampear telefone pode? Não pode. Grampear telefone não pode, coleta de informação ilegal não pode. Então, eu acho que um marco legal novo, mais atualizado para o século XXI e não da Convenção de Viena dos anos 60, ela deve ser proposto. Ela deve iniciar para ver quais são os limites dessas empresas privadas norte-americanas que têm abrangência global, que são grandes empresas e que, na verdade, manipulam esses dados nossos, que nós temos nos nossos e-mails, no Skype, a nossa vida privada, fotos, filmes, etc, etc. A presidenta Dilma, em mais de uma ocasião, manifestou o interesse de levar essa questão para a ONU e para a Unesco, se eu não me engano. Esses são os fóruns. E o governo brasileiro já fez isso? No caso da Unesco, sim, é uma entidade sediada em Paris, é uma entidade que lida com educação, ciência e cultura, e no âmbito das Nações Unidas, acredito que sim também. A ONU ela é composta de 6 órgãos internos, um dos quais é o Conselho de Segurança, que a Argentina está presente, o Brasil não é permanente hoje, não é rotativo,
deverá ser eleito agora no segundo semestre para 2014, se as nossas apostas estiverem corretas. A Argentina está. De maneira que esses são fóruns corretos e adequados, quer seja na Assembleia Geral, que é um órgão interno da ONU, Conselho de Segurança, que é algo mais delicado, que lida sobre questões realmente estratégicas de defesa, de manutenção da ordem internacional, e na Unesco, certamente que sim também, porque é um órgão que, curiosamente, tem a Palestina como membro e que a ONU, na verdade, não reconhece a Palestina como Estado-membro. Então, é uma malha internacional que, na verdade, envolve essas questões diplomáticas e políticas de grande relevância que o Brasil tem, digamos, um protagonismo muito significativo. Almir do Cordeiro, mandou um comentário para o programa dizendo: a espionagem internacional não é uma novidade. Muitos países sabem que os Estados Unidos praticam espionagem há muito tempo. E espionagem norte-americana no Brasil aqui também não é nova, né? A gente tem o exemplo aí de 64, do golpe militar de 64, que teve um movimento de espionagem grande aqui no Brasil com os boinas verdes, era assim que chamava, né? Eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra de um agente federal, da Polícia Federal, né, num curso de formação, alguns anos atrás, e ele foi bem aberto em dizer que a DEA, né, que é de combate à droga, ao tráfico, construiu aqui no Brasil um escritório em colaboração com o Brasil, mas que ele fazia uma crítica dura, né, isso segundo ele na década de 90 ainda, mas que ele fazia uma crítica dura à presença da DEA aqui, porque os agentes da DEA circulavam no país sem necessariamente estarem acompanhados de agentes da Polícia Federal Brasileira, quer dizer, eles tinham livre circulação com veículo federal, com veículo da Polícia Federal no território nacional sem serem efetivamente monitorados. Então eles tinham total liberdade. E essa total liberdade vinha, inclusive, do fato de que toda a estrutura que foi montada foi financiada pelo governo americano na época. Então, assim, eles chegam, bancam a infraestrutura, mas exigem o direito de ter livre trânsito. Então, com livre trânsito, você não sabe o que é que eles realmente faziam aqui. Né? Me parece que após o final do governo Fernando Henrique, com o governo Lula, houve um direcionamento maior de verbas de orçamento para a Polícia Federal e esse processo foi revisto. Mas durante o período isso ocorreu. Então a gente tem que tomar. E a pergunta, até quando, desde quando isso vem ocorrendo? Né? Uma pergunta de Rubem, de Boa Viagem. Sabe-se que as empresas e organizações mundiais realizam espionagem. Então, qual seria a diferença em relação a este momento? Eu acho que a grande diferença é que ficou publicizado, ficou notório a dimensão, né, a proporcionalidade gigantesca desse monitoramento. E monitorando não só a sociedade civil, mas também empresas e também Estado, ou seja, oficiais públicos, oficiais do Estado. Então, eu acho que a diferença talvez seja a grandiosidade e a dimensão política com as repercussões gritantes que a gente está testemunhando hoje. Essa é a grande diferença. Até que ponto essas denúncias recentes desse esquema de espionagem, essas denúncias, até que ponto elas arranham o governo Obama e até que ponto estão gerando aí uma crise na diplomacia norte-americana? Eu acho que arranha profundamente os vários governos do mundo, porque o arranho, ele não é só unilateral, ele é bilateral, ele afeta a todos, né? Eu acho que o governo Obama, por já ter sido reconduzido, está no segundo mandato, ele está numa certa zona de conforto, porque não vai ser testado novamente nas urnas, porque ele já é um presidente de segundo mandato. E pela Constituição americana só tem uma outra reeleição, portanto, 8 anos é o máximo de período que um presidente fica. De maneira que ele já foi testado. Então, isso arranha, mesmo assim, ele arranha com um presidente que é Prêmio Nobel da Paz, repito. E é um Prêmio Nobel da Paz que tem um simbolismo, uma aura de respeito ao direito internacional. O próprio Obama é professor de direito internacional, foi formado em Harvard, numa grande universidade. Portanto, eu acho que macula um pouco esse relacionamento diplomático e a própria imagem, não é, externa dos Estados Unidos. Qual é a situação de Snowden hoje? Continua lá
na zona de trânsito do aeroporto de Moscou. Isso, ele continua na zona de trânsito, numa cidadezinha do Moscou, e já pediu asilo político, que é um direito para todo cidadão que se sente perseguido politicamente, que já é positivado pelo artigo 14 da Convenção Universal dos Direitos Humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ele já pediu a mais de 20 países o asilo político, incluindo a própria Rússia, onde ele está situado hoje. Porque a gente pega o Snowden, ele só vai vazar as informações em Hong Kong, sobre proteção, segundo algumas fontes, sobre a proteção da China, dos agentes secretos da China. Então, numa zona de conforto é que ele se sente motivado a colocar um ponto final, digamos assim, na sua grande tarefa. E a própria Rússia disse que concederia esse asilo em conformidade ao Snowden parar de revelar informações sigilosas dos Estados Unidos. Ou seja, a gente vê um grande interesse russo em aceitar, em fazer desse Marte um Marte local, mas ao mesmo tempo se resguardando das consequências, sobretudo econômicas, que podem advir dos Estados Unidos. E Snowden se recusa a fazer isso? Ele recusou de imediato a aceitação, né, por parte da Rússia, e excluiu a Rússia do seu pedido formal de asilo político e incluiu outros, como o Brasil e vários países da América Latina. Mas há poucas horas foi veiculado na internet que ele solicitou novamente a Rússia e abriu mão de, pelo menos enquanto ele estiver na Rússia, divulgar essas informações. E o advogado dele disse que no espaço aí de no máximo uma semana, muito provavelmente ele recebe o asilo na Rússia. O que é uma notícia muito boa, né? Para ele. Para mim também, que estou torcendo por ele. Outro intervalo curto. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a espionagem internacional. A gente volta já. Estamos de volta. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a espionagem internacional. Cristiane Gondim mandou um comentário pelo Facebook e ela diz o seguinte... Está sendo monitorado. Provavelmente monitorado. O Brasil não consegue nem bloquear sinal telefônico nos presídios. Verdade. Quanto mais falar em defesa cibernética. Isso deve levar uns 50 anos para ser resolvido. Serviu apenas para mudança de foco da mídia. Eu quero trazer agora para vocês uma questão que me chamou muita atenção. Tirando aí a Rússia, que agora sinaliza com a possibilidade de dar, sim, asilo para Snowden, somente países latino-americanos tiveram esse gesto. E aí tem a Bolívia, Venezuela, Equador, Nicarágua. Isso. Por que são os países latino-americanos que estão tomando essa atitude e oferecendo asilo político para Snowden depois que ele fez as denúncias da espionagem? Porque são países que têm um claro discurso e uma clara prática política anti-americana. São países vinculados ao eixo bolivariano que consideram o intervencionismo yankee, essa expressão usada frequentemente, como sendo nociva às relações internacionais e, portanto, às relações hemisféricas. Então, a Venezuela se manifestou, o presidente Maduro da Venezuela, Nicolás Maduro, já se manifestou, o próprio Evo Morales, no evento aí de negar o espaço aéreo como chefe de Estado e governo, né? O que foi muito gritante também. Então, na verdade, são países que têm uma rivalidade, um discurso inflamado, anti-americanista. Então, pessoas que, porventura, casem com essa ideia, eles terão, na verdade, simpatia e acolhimento político no eixo desses países. Caso Evo Morales, eu particularmente fiquei um pouco escandalizada, porque era um chefe de Estado que, depois de sinalizar com a possibilidade de dar asilo político para Snowden, não conseguiu, ele estava saindo da Rússia, não conseguiu abastecer o avião dele de volta para Bolívia, foi ficando sem combustível, teve que voltar para Viena, sob risco do avião cair.
Os países europeus foram muito subservientes ao pedido norte-americano de impedir o voo de Evo Morales, considerando que Snowden poderia estar dentro do avião? Os países europeus da Europa Ocidental fazem parte do que se chama da Aliança Atlântica. Eu me refiro à OTAN fundada em 1949, que tem sede em Bruxelas e que, naturalmente, o comando militar norte-americano é muito patente, é muito presente, né? O comandante militar, o chefe de Estado-Maior da OTAN é um general americano, enquanto que o secretário-geral, que é uma figura política, é sempre europeu, faz uma contrabalança. De maneira que eu acho que houve um pedido dessa lealdade de boa parte dos países europeus, da Europa Ocidental, sobretudo da Aliança Atlântica, a OTAN, de, na verdade, atender um reclame de Washington. Eu acho que isso é muito visível no campo do xadrez de poder, não é? Das relações hemisféricas. Mas violando leis internacionais, ou eu estou enganada? Isso. Como um chefe de Estado, ele tem toda a imunidade de transitar praticamente de um país ao outro. Logicamente que se a gente colocar aí numa balança de Coreia do Norte, Cuba, esses países realmente não só o seu espaço aéreo, mas também o virtual, que é um dos motivos ao qual estamos aqui, são totalmente fechados. Mas os países que fecharam o espaço aéreo para o Evo Morales, Portugal, Espanha e outros, foram taxados sobretudo pela presidente argentina. França. A França e a Inglaterra, o Reino Unido, foram taxados pela presidente argentina, a Kirchner, como um novo tipo de colonialismo no Velho Mundo. Então, se a gente partir também do pressuposto de que a França e o Reino Unido estão vinculados diretamente aos escândalos colocados à tona pelo Snowden como parceiros dos Estados Unidos na elaboração e na utilização do PRISM, que é esse programa que vasculha as redes sociais, a gente pode encontrar aí um elo bem forte, não só por questões diplomáticas, mas sobretudo pelo próprio conteúdo do vazamento do Snowden, uma retaliação. Oi. Com relação à questão dos países que ofereceram asilo a Snowden, eu gostaria de acrescentar a informação de que a Islândia, né, o parlamento da Islândia, através de deputados do Partido Pirata na Islândia, propuseram no parlamento que fosse dado asilo a Snowden via parlamento, que é um processo mais complicado, mais demorado, porque seria a questão de criação de uma lei e tudo mais, mas isso está sendo considerado lá via Partido Pirata também. Então tem um outro país, um país na Europa pelo menos que... Essa questão do espaço aéreo é, na verdade, a grande dificuldade, né, para ele deixar a Rússia e vir, por exemplo, para qualquer país aqui da América Latina, da América do Sul, enfim. É porque Moscou está bem dentro do leste europeu e, portanto, não há voo direto e ele terá que fazer um abastecimento, teria de fazer um abastecimento, não sabemos se ele deverá ficar na Rússia, provavelmente sim, ao que nos consta. E, eventualmente, tendo que fazer esse trânsito, ele vai ter que tocar em Charles de Gaulle, Paris ou algum outro... Vai ter que passar por águas internacionais. Águas internacionais. E agora, curiosamente, existem convenções internacionais que regulam o espaço aéreo, o trânsito de aeronaves, regulavam para Evo Morales também, né? Pois é. E não vingou, né? E não vingou. Uma pergunta difícil, inclusive, de fazer. Ele corre risco de vida? Snowden? Certamente. Eu acho que não no foco atual deste momento que ele está vivendo, porque ele está dentro de uma área internacionalmente protegida, que é uma área de trânsito internacional, que é no aeroporto de Moscou, mas eu acredito que baixando a poeira, eu acho que na condição de asilado político, se for permanecer na Rússia, ele não poderá mais se manifestar político ideologicamente de maneira nenhuma, e eu acho que a segurança pessoal dele, na verdade, deverá ser reforçada, porque eu acho que corre riscos sim, e são riscos grandiosos sobre a vida e a integridade dele. Isso aí a gente só porque não dá para fazer na Rússia o que fizeram no Afeganistão, né, com Bin Laden. No Paquistão. No Paquistão, aliás, com Bin Laden. Acredito que a punição ao Snowden, tendo o histórico dos Estados Unidos, sobretudo do Bin Laden, como foi mencionado aqui, ela vai ser proporcional, e ela está sendo proporcional ao dano que ele vem causando. Então, os Estados Unidos, ele vai querer demonizar na figura do Snowden uma punição de um nível tão alto que vai fazer com que outras pessoas pensem várias vezes antes de repetir. Para desencorajar, né? Logicamente. Há quem compare o caso Evo Morales, voltando aí para Evo Morales, do ponto de vista do desrespeito à legislação internacional, há quem compare o caso Evo Morales com a invasão do Iraque, a invasão agora de 2003.
É um exagero fazer essa comparação ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que há uma certa desproporcionalidade. Não é? A invasão anglo-americana, apoiada por vários países a partir de março de 2003, ela na verdade foi um ato belicoso, concreto e guerra, mas com isso eu não quero diminuir o que aconteceu também com o presidente Evo Morales. Não é? Salvaguardemos as proporções. Mas eu acredito que na verdade um ato de guerra, um ato de solo, de sangue, por mais de uma década, o presidente Obama, que está retirando as tropas do solo iraquiano, teria, digamos, alguma similaridade. Mas no caso do Iraque, a violação foi muito mais gritante, profunda e sangrenta, né? Você falou em Obama. O rei está nu? E se o rei está nu, ele está se importando com isso ou não está nem aí? É muito curiosa essa sua observação. Eu acho que todo chefe de Estado deve estar nu, porque ele é uma figura pública. Sendo uma figura pública, ele, na verdade, deve prestar contas aos seus cidadãos, aos seus eleitores, e não deve existir mais a figura de um revestido, com as proporções salvaguardadas, claro. Porque, sendo chefe de Estado, sendo chefe de governo, ele precisa estar transparentemente, o accountability, Gilson, né? A ideia de prestação de contas, a ideia de respeito ao voto, que isso é primordial numa democracia e num Estado de Direito. Portanto, o rei está nu, e é necessário que os reis estejam nus com a revelia, aspas, né? Nu a revelia, claro, claro. Perguntas dos telespectadores. Flávio, de Jardim São Paulo, de que forma a espionagem internacional afeta a vida do cidadão brasileiro? Pois existe a questão e o princípio, né, do direito à privacidade. Então, nós somos cidadãos brasileiros e temos uma relação com o Estado. Então, nós abrimos mãos de parte da nossa liberdade para que haja uma ordem, para que haja um funcionamento adequado das instituições e que haja digamos assim, uma relação civilizada entre as pessoas. E aí há um limite entre a questão da privacidade e o direito que o Estado tem de administrar os cidadãos. Então, a partir do momento que o Estado ele avança na nossa privacidade, nós vamos perdendo os nossos direitos, vamos perdendo as nossas liberdades. E quanto mais nós perdemos a liberdade, nós recuamos no tempo e nos aproximamos cada vez mais de um processo de escravidão, que é a situação em que o ser humano perde toda a sua liberdade. Então, de que adianta para nós, não é, termos esse discurso de extrema segurança, se essa extrema segurança que o Estado fala tira de nós a nossa liberdade, que é essencial para a nossa vida? Entendeu? Então, essa é a questão, né? Então, qual seria o caminho? Qual seria o caminho, então, né, para a gente resolver essa questão? Então, nós analisarmos se o modelo de sociedade que nós temos é ideal, né? E se não é, qual o modelo que nós podemos seguir? Por exemplo, as empresas estão disputando aí a questão da informação estratégica, né? Como seria a questão de empresas que trabalham colaborativamente? Por exemplo, é claro que muito dificilmente nós temos uma empresa que detém muita tecnologia no primeiro mundo querer ceder essa tecnologia para um país, digamos, em desenvolvimento. Mas vários países em desenvolvimento podem criar, sim, uma coalizão, né, para colaborarem em pesquisa, em desenvolvimento, em geração de conhecimento e de inovação, né? A questão do indivíduo nesse processo é exatamente a gente não abrir mão do que é a nossa privacidade. O que eu faço na internet, o que eu acesso na internet, o que eu quero ver, a correspondência que eu tenho diz respeito somente a mim e a pessoa com quem eu estou me comunicando. Mas a tirar pelo episódio de agora, pelas denúncias de agora, privacidade nenhuma. Relativo. É relativo. Como a gente vinha discutindo aqui, o conceito de privacidade na internet está justamente como a privacidade no mundo real, ela está atrelada ao conceito de territorialidade, de indivíduos, de questões que você consegue identificar positivamente através de uma lei ou subjetivamente através de doutrinas, o que quer que seja. Na internet, o individualismo ele se torna muito difuso, ou seja, a questão territorial também, você não sabe
onde vai iniciar uma conversa, onde vai terminar, onde ela ocorre, se ela ocorre nos bancos de dados do Google ou se na hora de um julgamento, de uma legislação for positivada, se ela ocorre no momento em que o indivíduo está praticando no local dele, ou no local que é processado, ou no local que é redirecionado. Então, se falar em liberdade de expressão é totalmente válido, porque é um conceito que não precisa ser geolocalizado, digamos assim, mas quando se fala em privacidade, se tem que legislar sobre isso, que é o grande problema disso tudo, que não há legislação, há um vácuo legis, sobretudo internacional, sobre espionagem, sobretudo espionagem cibernética. Então, enquanto a questão território não for debatida e discutida como vem sendo na ONU, a Organização das Nações Unidas tem um grupo de trabalho sobre governança da internet. Ver até que ponto é possível os estados gerir uma governança sem o papel de um líder, de um governador, de um leviatã, nas palavras do Hobbes. Nivaldo Carneiro, de Camaragibe. Como ficam as relações internacionais entre a Rússia e os Estados Unidos, já que a Rússia afirmou que dará asilo político ao Snowden? As relações ficarão um pouco abaladas, mas eu acredito que elas tenderão a se estabilizar ao longo do tempo. Rússia e Estados Unidos são países continentais, são países permanentes do Conselho de Segurança da ONU, são países nuclearmente armados, são países importantes e são países que foram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial em 1945. Portanto, são países que têm uma agenda densa, importante, muito significativa. A Rússia tem no petróleo e no gás natural sua principal base econômica, isso tem uma relação muito forte com os Estados Unidos, não é? De forma que eu acho que esse caso concreto, ele arranha um pouco as relações entre Moscou e Washington, mas elas tenderão, essas relações, a se estabilizar ao longo da caminhada, porque uma agenda muito mais densa, muito mais continental, muito mais ampla, ela une esses dois países que são verdadeiramente líderes internacionais. Claro que os Estados Unidos com ainda o exercício de hegemonia, a Rússia, naturalmente, com a liderança mais localizada no seu subsistema. Mas, de qualquer sorte, eu acredito que são países que tem uma densidade, uma capilaridade tão ampla que o caso Snowden tenderá a, digamos, se esvair ao longo da caminhada. No caso da relação Estados Unidos-Venezuela, que já era uma relação muito difícil, azeda, e com a Venezuela agora acenando para Snowden. Mais uma vez aprofunda o fosso, aprofunda o abismo, o hiato que existe entre Caracas e Washington, né? O presidente Maduro, recentemente eleito, diz que irá dar continuidade ao legado bolivariano, isso é muito claro, o socialismo do século XXI, como afirmava muito bem Chaves, não é? De maneira que o socialismo do século XXI é uma tese contrária aos ditames de Washington, de maneira que apenas aprofunda esse fosso. E não só aprofunda o fosso entre Caracas e Washington, mas aprofunda o fosso entre La Paz, Bolívia, Quito, Equador e também Nicarágua, no caso com os Estados Unidos. Então acho que forma-se um eixo aí de rivalidade, de inflamação no relacionamento entre esses países e os Estados Unidos. Uma última pergunta, vamos tentar para ver se dá tempo. Marcos Nunes, a privatização da telefonia no Brasil pode ter deixado o país mais vulnerável à espionagem internacional? Veja bem, o bloco começou com um comentário que tem a ver com essa questão, sobre a defesa cibernética no Brasil. E também se a gente fizer um elo com uma das primeiras perguntas do primeiro bloco, é justamente por que o Brasil foi tão investigado. Se tivermos como uma metáfora, uma analogia, se deixarmos nossas portas e nossas casas abertas, o ladrão vai lá e vai ter uma maior facilidade de adentrar e oferir algum bem material. O que acontece no Brasil, até então, até, digamos assim, 2008, 2009, que não se tinha uma política clara de defesa cibernética para o Brasil. Quando a gente fala de defesa cibernética, estamos falando de como as Forças Armadas, os serviços de inteligência das Forças Armadas vão lidar no ambiente do ciberespaço. E o Brasil, até então, não tem uma política clara, deixando margens para que casos como esse do Snowden aconteça. Então, o que se vê é uma completa falta de políticas aplicadas à defesa cibernética. O que se tem são políticas de segurança cibernética, que são questões voltadas às empresas privadas, à atuação das polícias, Polícia Federal, Polícia Civil. Enquanto que defesa cibernética estamos apenas nascendo. E é justamente nessa grande falha de políticas e de projetos de defesa cibernética, a mais recente é de dezembro de 2012 agora. Então, temos um hiato muito grande em questão de defesa cibernética que vai levar em contrapartida a questão de telecomunicação, de preparar os nossos guerreiros
cibernético de preparar material humano para essa seara. O ITA Acabou. tem, né? Acabou. Acabou. Muito obrigada mais uma vez pela Obrigado. presença de vocês Obrigado. aqui no Opinião Pernambuco essa noite. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelos comentários, muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.